gently about, then waited patiently about till Mary did appear. Why does the lamb love Mary so? Mary so, Mary so. Why does the lamb love Mary so? The eager children cried. Why Mary loves the lamb, you know, lamb, you know, lamb, you know. Why Mary loves the lamb, you know, the teacher did reply. Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Humaningia. E eu estou aqui para ajudar vocês nas questões do Enem de Humanas. Bom, a gente está corrigindo o Enem de 2012, caderno amarelo, primeira aplicação. A gente vai para a questão 36, mais uma questão de social aí. Então tá, o que acontece? Essa questão, ela tem dois textões grandes. E tá perguntando assim: os textos demonstram que tanto na Europa no século XIX, quanto no contexto latino-americano do século XXI, da contemporaneidade, né, as alterações tecnológicas vivenciadas no campo interferem na vida das populações locais. Pois o quê? Vamos ver o texto. Temos o texto 1. Ele está dizendo assim: ao se emanciparem da tutela senhorial, muitos camponeses foram desligados legalmente da antiga terra. Deveriam pagar para adquirir propriedade ou arrendamento. Por não possuírem recursos, engrossaram a camada cada vez mais de jornalistas e trabalhadores volantes. Outros, mesmo tendo propriedade sobre um pequeno lote, suplementavam sua existência com o assalariamento esporádico, ou seja, nessa época aí, apesar deles terem terras, eles não podiam fazer nada com as terras, os camponeses. O que aconteceram? Eles foram procurar outras profissões, porque infelizmente o que eles tinham não fazia diferença, né? Não resultaria numa coisa boa assim para eles. Isso na época na Europa que no século XIX. Agora o texto 2. Com a globalização da economia, ampliou-se a hegemonia do modelo de desenvolvimento agropecuário, com seus padrões tecnológicos caracterizando o agronegócio. Essa nova face da agricultura capitalista também mudou a forma de controle e exploração da terra. Ampliou-se assim a ocupação de áreas agricultáveis e as fronteiras agrícolas se estenderam. Isso, né, na contemporaneidade agora. Tá, tô falando dos textos, né, e que tipo de alterações tecnológicas vivenciadas no campo interferem na vida das populações locais. Letra A. Induzem jovens ao estudo nas grandes cidades, causando o êxodo rural, uma vez que formados, não retornariam à sua região de origem. Sim, tem muitos jovens que estão vindo para poder estudar nos centros urbanos, principalmente os de centro-sureste. Mas esse não é o objetivo, a gente está falando mais de uma questão de terra e não especificamente só de jovens. Existem outras classes das pessoas, então não seria a letra A, não. B. Impulsionam as populações locais a buscar linhas de financiamento estatal com o objetivo de ampliar a agricultura familiar, garantindo sua fixação no campo também não. Que é aquela contradição, né, que a gente viu aqui. Apesar de ainda terem produções nos campos, as pessoas estão fazendo o contrário, que estão vindo buscar mais recursos nas cidades. Não tem um crescimento maior de produção no campo. Infelizmente, a gente está vendo o contrário disso. Muitos estão deixando o campo para vir na cidade. C. Ampliam o protagonismo do Estado, possibilitando os grupos econômicos ruralistas produzir e impor políticas agrícolas, ampliando o controle que tinham dos mercados também não. A situação é cada vez mais precária, não tem um avanço, né? Apesar de enfrentarem muitas dificuldades, não é uma coisa que, digamos, nossa, né? Deixa eu ver aqui. Tá, C. Letra D. Aumentam a produção e a produtividade de determinadas culturas em função da intensificação da mecanização, sim, uso de agrotóxicos e cultivo de plantas transgênicas. Na verdade,
Isso é uma verdade, a letra D é uma verdade, mas a gente não tá falando somente de cultura de produção, sim de uma questão social, sobre a vida dessas pessoas, não somente num quesito de produção, mas da vida como um todo, dessa transformação, que no caso, né, seria a letra E. Desorganizam o modo tradicional de vida, né, como eles estavam acostumados a viver, impelindo, viu, gente, não impedindo, impelindo é empurrando, pressionando, né, a busca por melhores condições no espaço urbano, né, que foi o que eu falei, eles saem do campo para poder ir para cidades, ou em outros países em situações muitas vezes precárias. O que acontece? Eles vão para outras cidades ou para outros países e acontece aquela questão, né, de migração. Às vezes eles sonham com uma coisa e a realidade é outra. Às vezes tem dificuldade no setor de emprego, entendeu? Não é tão fácil assim, né? Eles saem de uma condição precária para, infelizmente, às vezes viver outra condição precária, porque o mercado de trabalho, principalmente o mercado de trabalho, né, tá exigindo mais qualificação, aí acontece aquele caos, né? Então seria a letra E, gente. É uma questão não somente de produção, igual eu falei, é uma questão, como se diz, social, como um todo, a modo de vida, certo? Bom, gente, espero que tenham gostado. Curtam e compartilhem. Se inscrevam no canal que vai te ajudando bastante. E vejo vocês nas próximas questões de humanas. Falou? Beijinho e tchau, tchau.